E aí, pessoal? Tudo certinho com vocês, cara? Hoje a gente vai... Eu quero mostrar pra vocês como a gente utiliza... Minha gata, desculpa. Como a gente utiliza uma biblioteca chamada Express Swagger Autoconfigure. Essa biblioteca, ela se consiste em ajudar um desenvolvedor Express a inicializar suas rotas, fazer uma documentação Swagger muito simples. Então, se você quer descobrir como isso funciona na prática, bora pro vídeo. Mas antes de começar a mostrar na prática essa biblioteca para vocês, eu queria colocar algumas observações aqui, tá? Primeiro, o seu projeto precisa estar em TypeScript. Como esse projeto ele utiliza decorators, você não consegue utilizar decorators no JavaScript. Isso é uma função do TypeScript por enquanto, tá? Segundo ponto, o seu projeto ele vai ter que seguir um paradigma orientado a objetos. Com essa estrutura, cara, fica muito simples de você conseguir desenvolver uma aplicação back-end para o seu sistema. Fica realmente simples. Depois que você configura, cara, é muito simples para você criar a rota, você configurar a documentação. Você nem precisa configurar a documentação, bem dizer. Enfim, vocês vão conhecer. Cara, então vamos lá, né? Sem mais enrolação, bora começar a meter a mão na massa aqui. Esse aqui eu tava fazendo de teste, eu vou começar do zero, tá? Vamos lá, eu vou criar aqui uma pasta, essa pasta vai se chamar API. Dentro dessa pasta, a gente vai inicializar um projeto NPM, beleza? Então vamos lá, NPM init. Eu não vou preencher isso daqui, tá? Meu intuito aqui é ganhar tempo, então eu não vou preencher. Vou abrir o VS Code nesse projeto, beleza? Então tá aqui o meu package.json, tá? Eu vou importar aqui um tsconfig, que é um arquivo de configurações do TypeScript, que eu já tenho guardado para utilizar em todo projeto que eu faço, TypeScript, tá? Então é bem útil. Se vocês quiserem esse cara, eu vou deixar esse projeto aqui no meu GitHub. Só vocês entrarem lá e pegar esse arquivo de configuração, tá? Eu poderia gerar também aqui uma documentação, uma aplicação do zero com TypeScript, mas eu não gosto porque eu preciso configurar esse arquivo aqui, tá? Então eu acho mais simples eu pegar o que eu tenho pronto. Então vamos lá. tsconfig.json. E aqui eu vou importar o meu JSON de configuração, beleza? E esse carinha aqui é o que importa. Experimental Decorators. A gente seta ele como true, ele vem false por default, tá, pessoal? E a gente também precisa desse decorator metadata, beleza? Tá bom, vamos lá. Eu vou tirar aqui o jest, né? A gente não vai ter teste, então tanto faz, esse cara tá aqui. Belezinha, pessoal? Então, como eu estou utilizando TypeScript, né? As primeiras coisas que eu preciso instalar aqui é o quê? O TypeScript. Olha que legal. Vou instalar como Developer Mode. Já instalou. Ele está aqui como Dev Dependencies. Eu preciso também do meu Express. Depois eu vou ter que instalar os tipos do meu Express para a gente trabalhar com TypeScript, certo? Vamos lá. npm @types express. Puta, eu deveria ter instalado como Dev Dependencies. Esqueci. Não tem problema, a gente faz aqui. Pronto. Só dar um npm aqui para ele atualizar. E vida que segue. Belezinha. Vou criar aqui uma pasta. Essa pasta vai chamar src, tá? Vai ser uma API bem simples, tá, pessoal? Vocês vão notar isso. Que eu vou criar aqui um new file. Ele vai ser basicamente o meu app.ts. No caso, o arquivo de configuração do meu app. E aqui eu vou criar mais um que vai se chamar o meu server. .ts. Aqui eu vou criar também uma pasta chamada controllers. Então beleza, pessoal, vamos começar aqui a configurar o nosso app. Então eu vou aqui exportar uma classe. Aqui eu vou precisar colocar um atributo, que vai ser o meu app, tá? Ele vai ser o atributo do Express, tá? É onde a gente vai configurar o nosso Express. Vai ser esse cara aqui. Eu vou importar ele aqui nessa classe, tá? Deixa eu criar aqui agora um constructor. Beleza.
Vamos lá configurar o nosso app. Vamos lá. Private init controllers. Esse cara aqui, ele vai iniciar todos os nossos controles da nossa aplicação. Por que isso daqui é necessário? Quando a gente for configurar os nossos controllers, vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso com a biblioteca. Ele vai precisar inicializar esses controllers em algum lugar. Ele precisa estar no entry point da nossa aplicação. E esse cara aqui, ele vai ser chamado no entry point da nossa aplicação, tá? Então, a gente coloca a inicialização deles aqui e aí a configuração consegue vir junto. Então vamos lá. Aqui a gente já vai precisar utilizar a biblioteca, né? Então eu vou instalar ela aqui, tá? Beleza? Beleza, ele instalou. Para começar a nossa conversa, a gente precisa dizer para essa biblioteca aonde está a nossa propriedade Express. Então a gente vem aqui e decora esse atributo app com um carinha chamado Express Initializer. Tá? Então você não precisa inicializar seu app Express, você não precisa se preocupar com isso. Inclusive, se você quiser utilizar a configuração de cores, é muito simples, é só você vir aqui no seu construtor e dizer que o teu app vai usar aqui a configuração que você bem entender, tá? Isso não vai afetar a configuração do seu app para você fazer configuração de cores, configuração de rate limit, que é para prevenção de ataque da DOS, enfim. Acho que deu para pegar o que eu queria dizer, né? Então, beleza. Com isso daqui, a gente já tem o nosso aplicativo inicializado, beleza, pessoal? Para a gente habilitar o Swagger também na nossa API, a gente precisa decorar essa classe aqui com alguns decoradores, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer: Swagger Initializer. Deixa eu importar. Pronto, importei aqui também o Swagger Initializer, beleza? A gente precisa importar o Swagger Endpoint, que é basicamente aonde você vai chamar a sua documentação Swagger, tá? Por default ele vem barra, mas eu quero colocar aqui um doc, barra doc. Então quando eu acessar localhost, a porta que eu defini barra doc, ele vai para minha documentação Swagger, beleza? A gente pode, isso aqui é opcional, tá? A gente pode colocar uma description. Vamos aqui colocar, importar essa description, que eu vou colocar: essa é uma descrição teste, beleza? O título da nossa documentação, né? Isso é importante ter. API, bem genericão. A versão da nossa API, vou colocar aqui 1.0, tá? Vou colocar aqui e vou importar na mão, para ser mais rápido. E aqui, pessoal, entra um atributo que vai depender de API para API, que é o Bearer Token. Essa biblioteca ela trabalha com token JWT, tá? Então, se você quiser configurar, update. Se você quiser configurar no caso, se a sua aplicação precisa de autenticação de JWT, é só você setar aqui como true. Caso não precise, você nem precisa passar isso daqui, que ele já vem como falso por default, tá? Aqui eu vou colocar como true, beleza? Então é isso no nosso app. Por enquanto a gente não tem o nosso controller, a gente vai fazer isso daqui a pouco. E vamos lá, vamos aqui pro controller, vou criar aqui o meu carinha, vou colocar aqui, chamar ele de hello world.ts. Então vamos vir aqui, export default class hello world. Vou abrir aqui o nosso carinha, né? Beleza, pessoal. Aqui a gente precisa decorar esse cara com um carinha chamado controller. Aqui, ele achou. E por que ele tá reclamando aqui pra mim? Ele precisa de um atributo. Que atributo é esse? O seu controller. Vamos colocar aqui API, tá? Então quando acessar localhost /API, ele vai redirecionar para cá, tá? Para esse cara aqui. E agora a gente precisa fazer os nossos endpoints propriamente ditos. Então, quando eu acessar esse endpoint aqui, que a gente não configurou esse endpoint, ele vai retornar um OK, tá?
Então beleza, pessoal, vamos lá. Para você configurar esse endpoint, simplesmente, você basta adicionar, primeiro, o tipo daquele endpoint. Então se vai ser get, se vai ser post, se vai ser delete. É importante que essa configuração fique como primeiro decorator, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui que vai ser um get. Opa, fiz besteira. Get. Vou importar esse cara. Aqui. Importei esse cara. Você percebe que ele não reclama, né? Ele não está reclamando aqui. Por quê? O valor default desse cara aqui é barra. Então, se eu não adicionar nenhum endpoint aqui, ele vai, assim que eu acessar a API, ele vai redirecionar para cá, entendeu? Como eu quero colocar aqui um endpoint, eu vou colocar get API. Então, quando eu acessar localhost /api/get API, ele vai devolver para cá, beleza? Tranquilo. Feito isso, a gente pode aqui configurar outras propriedades, como por exemplo o nosso body. A gente pode configurar o body. E aqui eu vou dizer para minha documentação que no meu body eu preciso receber um objeto. E esse objeto ele vai ter um nome. E que você pode exemplificar o nome desse cara. Eu vou colocar fulano de tal. Beleza? Vou colocar aqui com letra maiúscula. Fulano de tal. E aqui eu quero o e-mail dele, tá? Então vamos lá. E-mail. Configuramos o nosso body. A gente quer receber nesse endpoint aqui o body, que no caso vai ser esse name e esse e-mail. Para ficar um cenário mais interessante, pessoal, eu vou retornar aqui na resposta, em vez desse OK, eu vou retornar o request.body. O que isso aqui vai fazer? Esse objeto ele vai vir no body. Quando eu acessar esse endpoint, ele vai simplesmente retornar o objeto que eu estou mandando, beleza? Então é isso. O que mais a gente pode configurar aqui, tá? A gente pode configurar, inclusive a gente pode configurar mais de uma forma para receber parâmetros. Então eu poderia colocar aqui query, eu poderia colocar header, eu poderia colocar inclusive form data, que é aquele modo que a gente consegue receber imagens, arquivos, tá? Para ser tratado aqui, beleza? Então aqui eu vou colocar um status response. E esse cara vai dizer o que? Ele vai dizer um status, os status possíveis dessa response, beleza? E aqui vai ser o que? Vai ser o status 200, né? Porque eu estou retornando o status 200 aqui. E aqui tem um atributo opcional também, que é a descrição desse status. Então, posso colocar aqui uma vírgula e colocar essa descrição. Vou colocar aqui. Retorna 200 quando deu tudo certo. Vou colocar aqui uma carinha feliz, tá? Maravilha! A gente já tem alguma coisa muito boa configurada aqui. E é simplesmente isso que você precisa, por enquanto, tá? Depois eu vou mostrar outras funcionalidades também, que são bem legais pra gente trabalhar com essa biblioteca, beleza? Então tá, aqui a gente já tem o nosso endpoint, tá? Lembra que eu falei esse método aqui para a gente inicializar? Então, vamos fazer isso agora. Vamos pegar aqui a nossa classe e dar um new nela. Simplesmente isso. No controller, a gente vai colocar aqui um dis.initControllers para chamar esse cara, tá? A gente poderia simplesmente colocar assim. Não tem problema nenhum, inclusive vou fazer assim, acho que fica mais simples, né? Então beleza. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um método, tá? Public get app. Vai ser um get simples só para a gente retornar o nosso app, tá? Vou colocar aqui o tipo que a gente vai retornar e vamos retornar o this.app, beleza? Aqui eu vou tentar fazer algo mais simples, tá? Mas eu poderia fazer uma classe para a gente chamar o nosso app aqui, tá? Mas como eu não quero perder muito tempo, eu vou só dar aqui um new app, beleza? Ponto get app, e aqui está o nosso app. Tá aqui o nosso app express. Agora eu vou inicializar um servidor nesse app. Como é que a gente faz isso?
e a gente precisa passar um atributo, né, pelo menos, que é a porta. Eu quero que ele inicialize na porta 5000 e que eu vou passar uma Aeron Function para quando esse cara inicializar, ele dizer para mim no console que inicializou com sucesso. Cara, em tese é isso. O seu endpoint vai estar funcional. Você não precisa configurar rota, você não precisa configurar middleware. Inclusive eu vou mostrar a configuração de middleware através desse cara aqui. Por que eu digo que é muito simples você trabalhar com essa biblioteca? Cara, para você configurar um middleware, você não precisa acessar demais arquivos, fazer conexão. Não, é só você vir aqui e colocar a sua Aeron Function aqui, entendeu? Mas é basicamente assim que a gente cria middleware. A gente pode criar infinitos middlewares, tá? Você pode criar infinitas funções aqui que vão ser chamadas antes de chamar a função principal, que é o seu endpoint, tá? Vou mostrar isso mais pra frente, funcionando. Então tá bom. A gente já tem aqui o nosso app, agora a gente precisa configurar a forma como a gente vai inicializar esse cara, né? Eu gosto de utilizar uma ferramenta chamada TS Node Dev, se eu não me engano é assim. Deixa eu só lembrar aqui o nome dela. É isso mesmo, TS Node Dev. Então vamos lá, npmi. Esse carinha aqui ele nos ajuda a inicializar aplicações TypeScript sem ter que ficar compilando direto para a gente inicializar a versão nova das nossas modificações. Esse cara ele já faz isso, ele já compila e já disponibiliza a tua aplicação executada. Tá? Então vamos configurar aqui um script para ele. Vou tirar esse teste aqui, tá? Então vamos lá. Quando a gente acessar esse script, ele vai fazer o quê? Vamos configurar isso. Vamos acessar aqui a ferramenta, né? TS Node Dev espaço. Vamos especificar aqui os arquivos. E aqui a gente precisa dizer aonde está o nosso entry point, que no caso é quem? O nosso server. Então vamos lá. Vai ser src/server.ts. E simplesmente assim a gente consegue disponibilizar a nossa aplicação, tá? Vamos lá, npm run dev. Vamos ver se deu tudo certo. É por essas coisas que às vezes desenvolvimento de software em geral acaba sendo uma coisa muito peculiar, né? Simplesmente o nome aqui tá errado, pessoal, tá server. Então é isso, tá? Vou colocar aqui o ponto .ts. Vamos startar aqui de novo. Agora foi. Agora ele encontrou o arquivo. Inicializou a nossa API. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo certo com ela. E /doc. Tá aqui o nosso Swagger, pessoal. É basicamente isso, tá? Aqui o exemplo do nosso Swagger. Tá aqui o fulano de tal e o exemplo do fulano de tal. A gente pode testar a nossa aplicação pelo Swagger. Então vamos vir aqui, try it out. Ele vai disponibilizar esse cara aqui, ó, os códigos, né, daqui configurados e tudo mais. Vou chamar aqui esse endpoint. Ele está me dizendo aqui que o get não pode ter body, então beleza. Deixa eu vir aqui. Realmente faz sentido não ter, né? Vou colocar aqui para o nosso post. Vou dar aqui para post. Isso aqui é uma peculiaridade do Swagger 2.0, tá, pessoal? Então aqui ó, já mudou para post. Vou executar e pronto. Ele retorna aqui o nosso body com o nosso campo que a gente configurou lá no nosso endpoint. E cara, eu falo que isso é muito simples porque para você disponibilizar outro endpoint é simplesmente você só mudar aqui, ó. Você vai implementar a sua lógica aqui, óbvio, vou colocar hello 2 e pô, hello 2, você já tem 2 endpoints agora. Tem noção da facilidade que você tem para desenvolver isso? Ele já atualizou aqui no meu Express, tá? E que ele vai ter 2 endpoints. Olha que legal. Eu quero criar um middleware. Como é que eu faço para criar um middleware? Eu só quero deixar passar as pessoas que tem o body com um e-mail chamado fulano de tal. Esse e-mail aqui. Vamos criar aqui esse middleware. Vou colocar vírgula. Se você quiser fazer uma função que só faça alguma coisa, você não precisa fazer isso. Vamos aqui colocar request.body. Ele vai pegar o e-mail, tá? Eu vou tipar também aqui o next function. Deixa eu tipar aqui o request também. Ah, tá aqui já.
Beleza. Aqui eu vou fazer uma verificação. Se o e-mail for igual a fulano de tal, eu chamo o next. Quem é o next? Esse cara aqui. Caso não for, eu não chamo next. Eu simplesmente retorno a nossa response. Status. Vou dizer aqui um status que foi 401. Então aqui a gente já pode alterar esse cara aqui, ó, colocar um status 401 também. Quando o e-mail não é o mesmo desse. Coloca aqui o e-mail de fulano de tal. Beleza? Tá. E aqui eu retorno um JSON explicando não é o mesmo e-mail. Beleza? Só dar aqui um espaço para ficar melhor. Como eu já salvei, aqui já atualizou. Tá? Então se a gente der um refresh lá no nosso carinha, percebam que aqui vai aparecer um cadeadozinho dizendo que isso tem um Midori na frente, tá? Ó, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele vai pedir o Bitter Token, né? Porque a gente configurou aqui no nosso app para ele aceitar o Bitter Token, tá? Mas a gente não precisa passar porque o nosso Midori não trabalha com token, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um fulano de tal.com 2. Vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Ele retorna um 401 dizendo que não é o mesmo e-mail. Muito legal, né? Aqui também tem mais o status code que a gente definiu lá. E se a gente passar o fulano de tal.com e chamar aqui, ele retorna 200, como a gente tinha previsto. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês hoje. Isso daqui é muito legal pra gente trabalhar com Express, tá? E eu espero que vocês tenham gostado de verdade.